nós estamos no 4º episódio da série Entendendo o Eletroencefalograma e Videoeletroencefalograma. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como eu interpreto o eletroencefalograma, o que são as ondas. E não é um curso de eletroencefalograma, eu não estou aqui para ensinar você a fazer laudos, é só para a gente entender e identificar que nem sempre o exame vai falar tudo ou que um exame normal não quer dizer que não tem epilepsia. No vídeo anterior eu falei como que acontece as ondas elétricas cerebrais. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista os outros dessa série para que fique um pouco mais fácil entender. O eletroencefalograma, mais uma vez, é o registro da atividade elétrica cerebral. A atividade elétrica cerebral pode ser normal, quando a gente está executando as atividades, quando a gente está dormindo, quando a gente está em movimento. Pode estar anormal quando você tem qualquer alteração neurológica ou também você tem uma predisposição a algum tipo de epilepsia, por exemplo. Você pode ter uma atividade elétrica anormal e não necessariamente você ter epilepsia. Epilepsia é um diagnóstico clínico e o eletroencefalograma é um exame que auxilia nesse diagnóstico ou no acompanhamento. A atividade elétrica cerebral, ela compõe, como eu falei no vídeo anterior, né, na importância de você saber como que foi feito o registro, então as condições técnicas, como foi analisado se o paciente estava dormindo, se estava acordado, se estava sedado, se estava no ambiente de UTI. Isso é importante também a gente definir. E as medicações, porque tem algumas medicações que podem alterar o exame do eletro. Aqui eu vou mostrar para vocês o que seria a montagem e esses números e letras. Mais uma vez, a gente tem aqui a colocação dos eletrodos. Então, a colocação dos eletrodos, ela baseia-se num sistema internacional, que já foi falado no 2º episódio, e nós temos aqui o que a gente chama de letras e números. Aqui, por exemplo, a gente tem a linha média, que é o FZ, CZ, PZ. O lado direito, que são números pares, e o lado esquerdo com números ímpares. F de frontal, C de central, P de parietal e T de temporal. Então, tudo que a gente tem do lado esquerdo, a gente também vai ter do lado direito. Isso aqui a gente chama de linha média, aqui a linha parassagital e aqui a linha temporal. E aqui também a linha média também, mas que a gente chama coronais. Então, coronal, que são esses cortes assim. A nossa cabeça, ela é tridimensional. Então, para que a gente analise todo o nosso cérebro, a gente vai precisar de combinações. Então, essas combinações, a gente chama isso de derivação. Então, uma derivação é composta de um eletrodo contra o outro eletrodo. Quando a gente tem atividade elétrica, a gente está falando de uma diferença de potencial entre uma região e a outra. Então, quando a gente fala sobre uma derivação, um conjunto de derivações, a gente chama isso de montagem. Então, voltando aqui ao eletroencefalograma,
nós temos aqui uma derivação que é o FP1, F3. E aqui a gente tem o que a gente chama de montagem. Então é um conjunto de derivações. Como aqui é o lado esquerdo, então vou colocar em outra cor, azul. Então tudo isso aqui é o lado esquerdo, região parassagital. E aqui tudo é o lado direito. Aqui também é o lado esquerdo e aqui é o lado direito. E aqui a linha média. Certo? Aqui voltando, o lado esquerdo ímpar e o lado direito par. A linha, aqui no caso, aqui a gente está olhando FP1 contra o F3, o C3 contra o P3, o P3 contra o O1. Contra, que eu digo assim, a diferença entre um e o outro. Então, a diferença de potencial entre o FP1 e o F3 leva aquela onda aqui. Entre o F3 e o C3, mais uma onda. Então, nós temos aqui um eletroencefalograma, que é um eletroencefalograma em vigília, e que nós temos uma série de combinações de derivações. No exame que a gente chamava de analógico, quando a gente tinha aquela máquina de pena, né, a gente às vezes a máquina era pequena, a gente não conseguia registrar todos os eletrodos. Então a gente escolhia algumas montagens, né? Primeiro a temporal, ou a primeira parassagital, ou que a gente chama montagem com uma referência, que pode ser um CZ ou um PZ, e aí tinham eletrodos, tinham aparelhos de 8 canais, 16 canais. Hoje nós temos o eletroencefalograma digital. Então, o eletroencefalograma digital, a gente consegue mudar as montagens, mudar a amplitude, a gente consegue voltar, né, para analisar aquele exame e mudar a montagem para que isso se torne mais fácil de interpretar. Aqui nós temos um exame que é um exame em vigília. Então, por que eu sei que é um exame em vigília? Então, porque nós temos aqui o que normalmente um adulto é o ritmo posterior, que é aqui na região occipital, é um ritmo na frequência alfa. Então, só relembrando, a frequência alfa é aquela acima de 8 Hz, 8 ondas por segundo, e abaixo de 13 ondas, 13 Hz. Então, neste caso aqui, o ritmo a gente vai contar de pico a pico, ou então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hz. Então, eu tenho um ritmo posterior de 9 Hz. Então, eu preciso contar todas as ondas no exame inteiro? Não. A gente pode contar algumas, né? Então, posso contar uma do lado esquerdo, uma do lado direito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho que saber se ele está simétrico, se a mesma atividade aqui, né? No caso, aqui a parassagital aqui é igual aqui, se essa região temporal é igual a essa, igual no sentido de amplitude e também de frequência. Então, nós temos aqui, nesta linha aqui até aqui, 1 segundo. Então, daqui até aqui, nós temos 1 segundo, que aí a gente consegue verificar a frequência. A amplitude, a gente tem que ver com referência ao aparelho. Então, se a gente modificou lá a amplitude, a gente tem que contar, né? Cada amplitude vai ter uma quantidade de volts. Então, normalmente a gente coloca 70 milivolts
né, em 1 centímetro. Então, em 1 centímetro, a gente vai ter 70 microvolts. Então, 1 centímetro seria uma voltagem muito baixa. O que acontece com o aparelho? Ele está amplificando aquela atividade elétrica. Então, uma atividade elétrica que seria 70 microvolts, então são 70 vezes 10 a menos 6. Então seria 0,00007 volts. Então é uma voltagem muito, muito pequena, mas que ela, através do aparelho que amplifica essas ondas cerebrais, a gente consegue tornar aquela atividade que ela é muito baixa numa atividade mais visível. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a atividade elétrica durante o sono. Então, durante o sono, por que ele é importante a gente, às vezes, registrar o sono, no caso, em pacientes que têm epilepsia? Então, o sono, ele ativa as anormalidades. Por quê? Porque ele está sincronizando no sono não REM. Não REM quer dizer, o sono tem 2 tipos, o REM e não REM. REM, que é Rapid Eye Movements. Então, sono que é não REM, que não tem esses movimentos oculares, movimentos de olhos. Então, no sono não REM, que é aquele sono que a gente faz, né, numa sonequinha, no início do sono, ele é um sono que ele faz sincronizar aquelas ondas cerebrais. Então, como a atividade epileptiforme também é uma sincronização, só que é uma sincronização de atividades anormais, também nós temos alterações, principalmente durante o sono. Em algumas exceções, a gente tem algumas epilepsias que acabam ativando na vigília, mas a maioria durante o sono. Então, o que acontece no sono? A gente tem elementos que são encontrados durante o sono, que são que são normais. Então, por exemplo, em crianças acima de 6 meses, a gente tem o que a gente chama de fusos, nós temos as ondas agudas, ondas do vértex. Vértex é a região aqui mais central. Tem o que a gente chama de complexo K. Nós temos também os posts, que são ondas positivas nas regiões occipitais. Então, nós temos que reconhecer essas atividades para não dar como alterações, certo? Então, é muito importante esse treinamento para que a gente saiba se o paciente está dormindo, se está acordado, se aquele elemento que a gente está vendo é normal ou anormal, se aquele elemento que a gente não está vendo deveria ver naquela faixa etária. Então, eu queria mostrar aqui para vocês algum desses elementos que a gente chama de elementos normais durante o sono, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, essa atividade aqui, na seta aqui, nós temos que a gente chama de fusos de sono. Então, a montagem que a gente chama bipolar, nós temos são ondas alfa, que são mais amplas nas regiões anteriores, mas também às vezes difusa. Então, isso nós chamamos de fusos. Nós temos também outras ondas, por exemplo, ondas como complexo K, que também acontece no sono não REM.
Nós temos também elementos que, por exemplo, aqui a gente está vendo elementos positivos nas regiões occipitais. Então, isso a gente chama de postes. Postes é uma sigla que são transientes, agudos, nas regiões occipitais. Às vezes, se uma pessoa não estiver acostumada, né, um médico não estiver acostumado, ele pode laudar como uma alteração. E não é. Isso é uma atividade elétrica normal, uma atividade elétrica que a gente vê habitualmente. Não é fácil interpretar exames, por isso que a gente tem que ter um treinamento, não é um mês que um médico faz um estágio, ou faz um estágio ou um curso online que vai conseguir fazer o exame e vai conseguir interpretar. Nós temos o que a gente chama de prova de título de especialista, que é dado pela Sociedade de Neurofisiologia Clínica, que exige uma quantidade de tempo que você faça o treinamento e uma prova, que é a prova de título, que você, além de fazer a prova escrita, a prova teórica, você também tem, né, os professores que fazem as perguntas, mostram elétrons para você interpretar. E isso não garante que, né, seja extremamente correto ou que aquele médico que foi certificado tenha total capacidade, mas pelo menos ele passou num teste que não é fácil. E aí, além disso, a gente fala que a gente tem a interpretação. Então, a gente tem as anormalidades, que eu vou mostrar aqui, e às vezes a gente tem que interpretar, a gente tem que saber onde que está localizado aquelas alterações, saber se você é médico daquele paciente, saber fazer a junção do exame com a clínica, com outros exames também, e não só ficar focado naquele exame em si. Aqui eu vou mostrar agora uma anormalidade. Então, aqui, esse é um aplicativo, né, gratuito, e que mostra aqui uma montagem, né, bipolar. Aqui é o lado esquerdo, aqui é o lado direito, região parasagital direita, esquerda, e aqui é a região temporal. Nós temos aqui o que a gente chama de paroxismo epileptiforme. Então, é aquela onda, né, com morfologia mais agudizada, que ela tem uma fase negativa, uma positiva e uma negativa. Negativa é aquela que vai para cima, positiva para baixo e uma negativa depois. Então, é uma onda aguda, que ela tem aquele tempo, né, de mais que 70, e que ela vai depois para outra região. Então, a gente tem algumas anormalidades que ajudam a gente a definir um pouco a síndrome, o tipo de epilepsia, e muitas vezes, assim, por exemplo, a gente quer... Alguns pacientes a gente não sabe muito bem se é uma epilepsia focal ou generalizada, ou qual das focais pode ser, se é mais na região anterior, mais na região posterior, mais na região aqui central. E aqui eu quero mostrar para vocês um tipo de anormalidade. Então, nós temos aqui uma montagem, que é uma montagem aqui bipolar. A gente tem aqui a região, que é a região parasagital, esquerda, porque é ímpar, a direita, aqui a região temporal esquerda e a região temporal direita.
E aqui, que seria o P4O2, a gente tem uma onda aqui na região occipital. Então, esta onda, que a gente chama, que é uma onda mais aguda, a gente diz que ele tem paroxismos epileptiformes de ondas agudas, às vezes pode ter espículas também, que são aquelas mais rápidas, nas regiões temporais posteriores e occipitais. Às vezes, como é um campo elétrico, às vezes a gente consegue definir, não, é mais eletronegativo no lado direito, na região occipital. Às vezes é uma região, na região posterior direita, nesse caso, na região temporo-occipital do lado direito. Este eletro pode ser compatível, né? Neste caso aqui, até nesse aplicativo, pergunta qual é a síndrome que é associada com o eletro, né, numa criança de 5 anos com crises, com vômitos. Então, nós temos aquelas epilepsias autolimitadas com paroxismos occipitais e o eletro é bem compatível. Então, nós temos, neste caso, uma atividade base normal, um eletro de vigília muitas vezes normal e no sono ativa os paroxismos. Eu vou mostrar agora um paroxismo que a gente chama de generalizado. Então, no caso de epilepsias de ausência, epilepsias tônico-clônicas generalizadas, a gente tem muitas vezes alterações que são muito características. Então, são alterações de paroxismos generalizados, tipo espícula onda, né? A gente tem alguns casos que a gente sabe até quantas ondas por segundo acontecem. Nem sempre são totalmente iguais, né? Não é porque tem uma onda a 3,5 ou 4 Hz que você vai excluir isso, mas a gente tem alguns padrões que são os mais comuns. Eu vou mostrar aqui para vocês. Peraí. Aqui nós temos o que a gente chama de paroxismo generalizado. Então, são espículas, que é aquelas paroxismos mais rápido, e também aqui, por exemplo, poliespículas, que são várias espículas, ou também chamadas multiespículas generalizados, porque ocorrem em todas as regiões do cérebro. São isso que eu gostaria de falar neste momento. Então, são a atividade base, as anormalidades focais, que depende muito da região para a gente falar e correlacionar, e os paroxismos generalizados. Também temos outros paroxismos que não são epileptiformes, então são ondas lentas, né, alguns surtos, às vezes surtos são, né, em sequência, ou podem ser também isolados. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar alguns eletros que são muito importantes da gente identificar, como por exemplo a ipsarritmia, que é muito frequente na síndrome de West, e outros casos também.
Então assistam o próximo vídeo, que é o último vídeo dessa série, que é desvendando o eletroencefalograma e vídeo eletroencefalograma.